adventistas do sétimo dia. E o navio que seguiu o seu caminho. Em 1903, Ellen White teve uma visão de um navio batendo em um grande iceberg. Mas refez-se da colisão e seguiu o seu caminho. Observe a descrição dessa visão. Uma noite, foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se, sobre as águas, um navio, envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou: "Iceberg à frente!" Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: "Enfrentai-o!" Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor, e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque, e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés, com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão. Tremendo de proa, a popa, qual criatura viva. E seguiu então seu caminho. Qual era o significado dessa representação? O que Deus desejava nos ensinar através da visão da irmã White? Quando a verdade sobre o único Deus verdadeiro é apresentada claramente, os adventistas frequentemente se lembram da visão do iceberg da irmã White, e dizem: este navio chegará ao seu destino. Não podemos abandoná-lo, custe o que custar. Este é o pensamento de muitos que acreditam que Deus quer que fiquemos em um sistema, sem importar com os erros que ele mantém e autoriza. Essa era realmente a mensagem que Deus desejava nos ensinar, através da visão da irmã White. Aquele navio, que foi sacudido violentamente pelo iceberg, e resistiu, refazendo-se da colisão, seguindo seu caminho. É a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, ou é algo mais puro? Algo construído com as sólidas madeiras dos fundamentos da nossa fé? Apenas alguns parágrafos antes da visão, a irmã White escreve: na época em que foi publicado o Templo Vivo, passaram diante de mim numa visão noturna representações que indicavam estar se aproximando algum perigo, e que eu devia para isso me preparar, escrevendo as coisas que Deus me revelara acerca dos princípios fundamentais de nossa fé. O iceberg que a igreja estava enfrentando era a heresia do panteísmo, colocada por Keller no livro O Templo Vivo. E como Deus estava preparando a igreja para enfrentá-la, Ellen White declarou: devo preparar-me, escrevendo as coisas que Deus me revelara acerca dos princípios fundamentais de nossa fé. Segurar-se firmemente aos princípios fundamentais era a única esperança da igreja e o único caminho a seguir. Mais uma vez ela escreveu: estou instruída a falar claramente. Enfrentai-o. É a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem demora. No livro Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Enfrentai-o. Essa ordem, dada na visão da irmã White, foi claramente direcionado ao confronto da igreja com o alfa das heresias mortais. Ou seja, as teorias panteístas ensinadas por Kellogg no livro Templo Vivo. Ela afirma que essas teorias foram consideradas por alguns como grandes verdades que devem ser trazidas e tornadas proeminentes na atualidade. No entanto, eram falsas teorias que a irmã White diz estar em total desarmonia com os princípios fundamentais da nossa fé. Em outra visão, ela escreve: foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira. As verdades da Palavra de Deus.
Alguém, de alta responsabilidade na obra médica, mandava que este homem, e aquele outro, desprendessem as vigas, que suportavam a plataforma. Ouvi então uma voz que dizia: onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo. Esta base foi lançada pelo obreiro mestre. E suportará vendavais e tempestades. Permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus. É chegado o tempo de ação decidida. Você consegue notar a questão que surge com essas declarações? A primeira é a batalha entre a verdade e o erro. Entre os princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia histórica e os falsos ensinamentos das igrejas de Babilônia. Observe o próximo parágrafo de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Seus alicerces seriam construídos na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. A irmã White afirma claramente que qualquer desvio dos princípios fundamentais resultaria em apostasia e na ruína da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse ponto é enfatizado repetidas vezes. Por que ela enfatiza esse ponto? Vamos ler as próprias palavras da irmã White. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram estabelecidos os alicerces de nossa fé. Foi-me tornada clara uma sequência de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. E transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Que influência é essa que desejaria levar os homens, neste período de nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces, temos estado a construir nos últimos 50 anos. Admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenha algo a dizer. Tenho de obedecer à ordem. Enfrentai-o. A irmã White e os pioneiros estavam preparados para enfrentar a crise doutrinal que se aproximava deles, porque haviam tomado a firme decisão de permanecer firmes nos pilares de sua fé. E assim, temos a visão do iceberg. Uma noite, foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se, sobre as águas um navio, envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou: iceberg à frente. Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor, e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque, e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés, com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva. E seguiu então seu caminho. Bem sabia eu o significado dessa representação.
Eu tinha minhas ordens. Ouvir as palavras, como uma voz que viesse de nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual meu dever, e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para ação decidida. Eu devia, sem tardança, obedecer à ordem. Enfrentai-o. Nessa noite, estive acordada 1 hora, escrevendo tão depressa, quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias, trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas, acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal, e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos, e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Em 1903, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, liderada pelo irmão White, e os pioneiros, enfrentaram o alfa das heresias mortais. E que apesar de terem sido abalados pelo impacto, eles continuaram seu caminho. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis aos princípios fundamentais, para os quais os primeiros adventistas sacrificaram suas vidas. Sim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1903, passou pelo alfa das heresias mortais, e seguiu em frente. Mas não se esqueça do terrível aviso da mensageira do Senhor. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Em 1994, a revista adventista, Adventist Review, publicou a seguinte declaração: as crenças adventistas mudaram pelos anos, sob o impacto da verdade presente. Mais impressionante são os ensinos acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A visão trinitariana de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, não era normalmente aceita pelos pioneiros adventistas. A Igreja Adventista de hoje defende e apoia a doutrina da Trindade pagã. Uma doutrina que eles mesmos admitem. Não era aprovada pelos fundadores do movimento adventista. E, apesar disso, eles ainda chamam essa doutrina de verdade presente. Encontramos alguma instrução em relação à verdade presente nos escritos de Ellen White? O que o Espírito de Profecia diz sobre a verdade presente? Na revista Os Sinais dos Tempos, lemos: o que era verdade no começo, ainda é a verdade agora. As atuais revelações não contradizem as do passado. Cada nova verdade entendida apenas torna mais significativa a velha. E vimos quão firmemente foram estabelecidos os alicerces de nossa fé. De fato, a irmã White viu naquelas crenças fundamentais uma sequência de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. E então ela declara: admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenha algo a dizer. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que eles não se apegaram aos princípios fundamentais da Igreja primitiva. Em vez disso, eles eliminaram os marcos antigos. Mas as terríveis palavras da Igreja hoje não param por aí. Na revista Ministério, encontramos uma ousada declaração. A maioria dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não poderiam unir-se à Igreja hoje, se tivessem que concordar com as crenças fundamentais da denominação. Mais especificamente, a maioria discordaria, e não seria capaz de aceitar, a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Eles dizem, a maioria. Mas na realidade, nenhum dos fundadores do Adventismo eram trinitarianos. Lembre-se do que a inspiração disse. Nossa religião seria alterada. Seus alicerces seriam construídos na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Isso aconteceria quando os princípios fundamentais, que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, fossem considerados como erros.
Hoje, a Igreja Adventista admite que sua crença na Trindade não fazia parte das crenças fundamentais dos primeiros adventistas, e que esses pioneiros adventistas, incluindo a irmã White, não poderiam se unir à Igreja hoje. Infelizmente, a fé em Jesus, como unigênito Filho gerado do Pai, e no Espírito Santo, como o Espírito do Pai e do Filho, hoje são considerados erros. Certamente, nossa religião foi mudada. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia se declarou culpada de abandonar seus princípios fundamentais. E por causa disto, abandonou completamente o navio de Deus. Essa nova organização não pode mais ser chamada de Igreja Fiel e Verdadeira de Deus. Certamente, era justo, correto e apropriado que a irmã White tremesse ao pensar na batalha que a Igreja enfrentaria com o ômega das heresias mortais. Embora as advertências tenham sido dadas, a Igreja não prestou atenção. Depois que os pioneiros morreram, novos fundamentos foram introduzidos. A irmã White morreu em 1915. Em 1981, encontramos a seguinte declaração na Revista Adventista: embora não haja passagem nas Escrituras que afirme a doutrina da Trindade, ela é assumida como um fato. Somente pela fé podemos aceitar a existência da Trindade. Em 1993, novamente a Igreja Adventista admitiu. Alguns tendem a resistir a esta doutrina, a Trindade, porque não se encontra expressamente nas Escrituras. A Igreja Adventista reconhece que a doutrina da Trindade não tem fundamento bíblico. Apesar disso, o termo Trindade foi introduzido nas crenças fundamentais em 1930. E depois em 1981, usando termos nunca encontrados nas Escrituras, como Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que juntamente com o Pai, foram chamados uma unidade de três pessoas coeternas. Até mesmo líderes adventistas notaram o enorme contraste entre os princípios originais e aqueles que existem na Igreja hoje. Em seu livro, A Trindade, G. L. Remond diz: tornou-se aceito pela história adventista que a maioria dos principais pioneiros adventistas eram não trinitarianos. Seguindo a linha de raciocínio, ou os pioneiros estavam equivocados e a Igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos e a presente Igreja Adventista do Sétimo Dia apostatou da verdade bíblica. Para os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Bates, J. N. Andrews, Lofiboro, Matt Tesson, Uriah Smith, Tiago White e Ellen White. A antiga crença absurda da Trindade foi uma invenção do paganismo, perpetuado por Roma. E assim, a Igreja Adventista atual se afastou dos seus princípios fundamentais. Veja o que Cottrell escreveu na Review and Herald, em 6 de julho de 1869. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Washburn fez um argumento semelhante quando disse: se fôssemos retornar à imortalidade da alma, ao purgatório, ao tormento eterno e à observância do domingo como sábado, em vez do sábado bíblico, não seria isso nada menos que apostasia. Mas se aceitarmos e ensinarmos a doutrina central da raiz do romanismo, a Trindade, que ensina que o Filho de Deus não morreu, não é isto algo menos do que a apostasia? E o mesmo ômega da apostasia? Essa monstruosa doutrina da Trindade, transplantada do ateísmo para a Igreja de Roma papal, quer se introduzir na mensagem do terceiro anjo. A Trindade está totalmente fora da Bíblia e dos ensinos do Espírito de profecia. A revelação não dá o menor suporte para isso.
Essa monstruosa concepção não tem lugar no universo do abençoado Pai Celeste e seu Filho. Sem dúvida, o navio que seguirá em seu caminho e chegará ao seu destino não é aquele que apoia a imortalidade da alma, o tormento eterno, ou a observância do domingo, em vez do sábado bíblico. Washburn afirma corretamente que a raiz central de todos esses ensinamentos católicos é a Trindade. Quando a Igreja Adventista foi confrontada com o ômega das heresias mortais, eles não agarraram aos princípios fundamentais. E por isso caiu na apostasia da Igreja Romana. Em 1905, Ellen White declarou: aqueles que procuram remover os velhos marcos, não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como o receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas, e deixar o povo de Deus, à mercê das ondas, sem uma âncora. A doutrina da Trindade elimina os pilares de nossa fé, com respeito à personalidade de Deus, ou de Cristo. Em 1855, J. N. Andrews fez a seguinte declaração: a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A irmã White afirmou: aquele que nega a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, está negando a Deus e a Cristo. Tiago White declarou: aqui podemos mencionar a Trindade, que elimina a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Como você pode ver, a irmã White recebeu uma luz especial com respeito aos periódicos não trinitários, publicados pelos pioneiros da época, como esses dois textos que lemos. Deus me tem dado luz concernente a nossos periódicos. Que luz é essa? Ele tem dito que os mortos devem falar. Como? Suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nosso trabalho, os quais conheceram o que custa procurar pelas verdades, como a tesouros escondidos, e que trabalharam para assentar os fundamentos de nossa obra. Eles avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Um por um destes pioneiros estão morrendo. A palavra dada a mim é: que aquilo que estes homens escreveram no passado seja reproduzido. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito de profecia nos implora. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. O que acontece com uma igreja que Deus levantou, que não se apega aos pilares da verdade sobre a qual ela foi fundada? Da caneta inspirada lemos: quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus, e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo, com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros então são escolhidos, para levar importantes responsabilidades. A verdadeira Igreja de Deus permanece firme através de cada tormenta e tempestades. É aquela que está construída sobre os princípios fundamentais da nossa fé, estabelecidos pelo obreiro mestre. É o desvio desses princípios de fé que trazem com eles a apostasia e a ruína.
Hoje, a Igreja Adventista reconhece abertamente que mudou sua crença fundamental sobre quem é Deus. E orgulhosamente afirma que nossos pioneiros fundadores não poderiam se unir à Igreja hoje, por causa de sua crença na Trindade. A reforma que Ellen White temia, e que o diabo estava propondo, ocorreu. Uma reforma que consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé. De fato, a Igreja Adventista de hoje, claramente, eliminou um pilar e a coluna mais importante de nossa fé: a personalidade de Deus e de Cristo. Admitimos livremente que nossa religião mudou, sem perceber que isso é exatamente o que a mensageira do Senhor disse que aconteceria. Eles criaram uma nova organização, cujos alicerces seriam construídos na areia. E os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Lembre-se, somente a Igreja que mantém os princípios fundamentais estabelecidos no início será a Igreja vitoriosa. Cada membro da Igreja tem duas escolhas: permanecer firme na plataforma da verdade, ao lado daqueles que Deus abençoou no início do trabalho, ou fazer parte de uma nova organização que orgulhosamente declara ter mudado nossa religião. Nunca se esqueça de que, ao longo da história deste mundo, a Igreja de Deus sempre foi constituída pelas almas fiéis que mantêm a verdade, mesmo que caiam os céus. Estes são os poucos fiéis que compõem o navio que enfrenta todos os ventos de doutrina, e mesmo assim, eles não comprometem um jota da verdade. Este é um navio construído com as sólidas madeiras dos alicerces da nossa fé. Este é um navio que vai continuar e chegará ao seu destino. Não o abandone, não importa o quanto isso custe. Grupo Adventista de Cotia. Levando a verdade até você.